Oi, eu sou a Mili. Estamos no Março Asiático e esse é um vídeo especial. Nele eu trago uma tag, postada há uns dias pela Margaret Arros-Tiernos, criadora desse projeto, que já está na sua 7ª edição lá na Espanha. Aqui eu já estou no meu 3º Março Asiático. Na primeira edição eu conheci diversos países fora do eixo China-Japão e também trouxe vídeos especiais sobre literatura asiática com gatos e fantasia e ficção científica asiáticas. No segundo ano, eu também fui para países diferentes, e meu destaque vai para as resenhas que fiz sobre a trilogia do Problema dos Três Corpos. Nesse ano, eu não consegui gravar a apresentação, mas já fiz minha seleção e iniciei as leituras. Essa tag veio em um ótimo momento para lembrar vocês do Março Asiático. Confiram a seguir as minhas respostas para essa tag. Primeira pergunta: quais países asiáticos você leu durante o Março Asiático? Uma proposta do Março Asiático é conhecer mais da literatura asiática. Além de China e Japão, eu também li livros da Malásia, Índia, Coreia do Norte, Filipinas e Israel. Desses, eu recomendaria a vocês conferirem livros da autora Zhen Cho, que é malaia. Segunda pergunta: um livro que todo ano você diz que vai ler, mas nunca lê. Bom, até esse ano, o livro que estava nessa categoria era Eu Sou um Gato, que eu queria ler no primeiro e no segundo ano, mas por causa do tamanho, acabei priorizando outras leituras. Mas eu finalmente consegui ler ele nesse ano. Para quem se interessar, ele está disponível no Kindle Unlimited. Enfim, outro livro que tenho tentado incluir desde o meu primeiro Março Asiático, mas que ainda não consegui ler, é Corações Sujos, de Fernando Moraes, cuja história o meu mano conhece há uns 15 anos, por ter trabalhado com um sobrevivente das atrocidades relatadas no livro. Eu ainda pretendo lê-lo, mas em outro momento. Março tem sido bem corrido por aqui. Terceira pergunta: última leitura, leitura atual e próxima leitura asiática. O livro que acabei de ler é Eu Sou um Gato, de Natsume Soseki. O que eu estou lendo agora é The City and Its Uncertain Walls, de Haruki Murakami. Este livro estava incluso na minha meta de leitura do ano, e depois dele eu pretendo ler The Membranes, de Shi Tao-wei, um autor de Taiwan. Quarta pergunta: um livro pouco conhecido que você gostaria que mais pessoas lessem. Aqui eu recomendaria A Acusação, de Bandi. Nele, o autor traz contos bastante críticos ao regime totalitário da Coreia do Norte, expondo as dificuldades da população e de quem é acusado de ser antirrevolucionário. A própria história da retirada clandestina do livro para fora da Coreia poderia ser um conto à parte. Quinta pergunta: um país que você se interessou graças ao Março Asiático. Bom, eu sempre tive curiosidade com a Ásia, e meu interesse pela China só aumentou com minhas leituras no Março Asiático. Tanto que eu até comecei a estudar chinês no ano passado. A China é um país imenso, com uma história milenar, e conhecemos tão pouco sobre ele. Aliás, para quem gosta de livros físicos, eles não seriam a mesma coisa sem o papel, que foi uma invenção chinesa. Sexta pergunta: os 3 melhores livros que você já leu durante o Março Asiático, seus favoritos ao longo dos anos. É muito difícil selecionar 3 livros, e fico insegura para destacar alguns como melhores, porque ainda há tantos para ler. Mas, dentre os que li durante esse projeto, eu destacaria O Romance dos Três Reinos, de Luo Guanzhong, que é um clássico chinês do século XIV, ainda não traduzido para o português, que narra de modo dramático um período da história chinesa. Querida Konbini, de Sayaka Murata, que é a história de uma mulher
que não consegue se encaixar na sociedade, baseada e extrapolada a partir da experiência da autora. E A Acusação de Bandi, cujos contos me causaram mal-estar, mas em geral foram excelentes, principalmente o primeiro e o último. Por fim, acho que seria legal refazer essa tag daqui a alguns anos e ver como minhas respostas mudam. Uma das principais motivações desse projeto é ler algo diferente do que estamos habituados, ao menos procurando livros de lugares variados, a fim de conhecer melhor a literatura asiática. Ainda há muitos países que desconheço, e vai que eu encontre algumas pérolas escondidas nos próximos anos? A propósito, para quem tem interesse em literatura asiática e também em língua espanhola, março é um ótimo período para acompanhar canais literários espanhóis, ficando imerso no idioma enquanto pega dicas de livros diferentes. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até!